do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 4, Meditação. O tópico de hoje é etapas, onde o Lama diz: se estamos começando a praticar meditação, podemos sentar e ficar 10 minutos em silêncio. É a meditação da serenidade e tranquilidade. Se fizermos as prostrações antes, será muito mais fácil atingir a felicidade, alegria e serenidade, porque haverá uma paisagem previamente purificada do ponto de vista kármico. Isto limpa as conexões kármicas e quando sentamos em silêncio, surge uma grande emoção de gratidão aos Budas, a todos os seres iluminados. Depois pode-se fazer mais 10 a 15 minutos de meditação com foco na respiração e energia. Ao final, dedicamos nossa prática ao benefício de todos os seres. Então, pessoal, como vocês têm acompanhado nesses últimos sábados, nós estamos nessa segunda parte estudando esse tópico da meditação, que é o tópico onde o budismo vai falar do método prático de treinamento da mente para que possamos avançar mais rapidamente no caminho que nos conduz à iluminação e, consequentemente, à perfeição espiritual, né? Então, aqui o Lama está falando do começo, né? Quando começamos a praticar. E ele está sugerindo que, nesse início, nos sentemos por 10 minutos em silêncio. E esses 10 minutos em silêncio, qual é a finalidade deles? Trazer serenidade à mente. Porque uma mente agitada, ela tem muita dificuldade de contemplar os temas espirituais e, consequentemente, de compreendê-los também. Então, a mente asserenada, ela se transforma numa ferramenta muito útil para nos aprofundarmos na sabedoria que emana dos ensinamentos espirituais e, consequentemente, termos mais eficiência, mais eficácia na aplicação destes ensinamentos à nossa vida cotidiana. Até porque, quando nós praticamos a meditação, a nossa mente se asserena naquele momento da meditação e, com o tempo, ela vai tendendo também a ficar mais tranquila nos períodos pós-meditativos, né? O treinamento vai trazendo mais serenidade à mente também nos períodos pós-meditativos. E isso é muito auspicioso para a nossa evolução espiritual. Por quê? Porque se nós estivermos com a mente mais serena, será mais difícil, por exemplo, nós termos explosões de raiva ou nós termos momentos de medo. Por quê? Porque a mente serena dificilmente se enraivece ou dificilmente se amedronta, ou se atemoriza, ou se assusta diante das coisas, né? E aqui eu estou citando apenas o exemplo de duas emoções perturbadoras, medo e raiva, mas isso vale para todas as demais, né? A mente serena, ela desenvolve uma clareza e uma lucidez que nos permite termos a cada vez um domínio maior sobre os nossos automatismos, sobre as nossas reações automáticas, aquela falta de autodomínio que a gente da qual normalmente somos vítimas no nosso dia a dia, né? Porque muitas vezes, com frequência, acontece conosco de nos descontrolarmos, né? De nos deixarmos levar por algum tipo de emoção perturbadora, seja de carência, seja de orgulho, seja de apego, né? Seja de raiva ou de medo, como nós citamos. Nós somos, com frequência, arrastados por essas emoções perturbadoras exatamente porque falta serenidade, falta o cultivo da serenidade. Então a meditação é como se fosse o cultivo do jardim da serenidade, o cultivo do jardim da tranquilidade, o cultivo do jardim do equilíbrio, né? Por quê? Porque equilíbrio, serenidade e tranquilidade exige treinamento. E esse treinamento, ele se concretiza na meditação, né? O budismo, ele enfatiza isso muito fortemente, né? O treinamento da mente, ele, através da meditação, ele é fundamental
para que possamos desenvolver sabedoria, clareza, fé e todas essas virtudes que nos ajudarão a avançar no caminho. E, consequentemente, ao desenvolver virtudes, o que nós fazemos simultaneamente? Nós purificamos o nosso karma. Vamos diminuindo o karma, ou seja, vamos diminuindo esses hábitos mentais automatizados que nos levam para paisagens vibracionais mais pesadas e negativas. A meditação ela vai abrindo universos, vai abrindo regiões mentais mais sutis, mais refinadas vibratoriamente, e com isso nós vamos ficando mais preparados para enfrentar as dificuldades e os dissabores da vida sem nos entristecermos, e também para lidarmos com as situações de conquistas e de alegrias sem cairmos numa euforia delirante. Ou seja, com a meditação nós vamos sempre ter uma tendência cada vez maior a nos mantermos no caminho do equilíbrio, no caminho do meio, E aí o Lama, para desenvolvendo o tema, ele vai dizer que ele vai fazer a seguinte pergunta, provocando em nós uma reflexão: por que essas etapas são importantes? Porque vão abrir experiências reais. A serenidade rompe nossa ligação com o samsara, lembrando que samsara é o que a gente poderia chamar de a visão mundana do mundo, o modo de operar mundano da mente. Então é isso que o budismo chama de samsara. E o Lama diz que a serenidade rompe nossa ligação com esse tipo de operação, ou seja, nós passamos de deixar, na linguagem cristã, passamos de deixar de servir a Mamon e começamos a empenhar maior quantidade de energia no serviço a Deus, ou seja, na dedicação à nossa evolução espiritual, E aí o Lama segue dizendo: quando atingimos a realização da prática, aí no caso a prática meditativa, surge uma experiência de felicidade tão intensa que não há nenhum paralelo no samsara, ou seja, não há nenhum paralelo nas experiências mundanas de felicidade tão intensa quanto aquela que atingimos na prática da meditação. Por quê? Porque a meditação, como nós dissemos agora há pouco, ela vai abrindo regiões mentais de vibrações mais sutis. E nós vamos começando a experimentar o sabor de uma mente pacificada, de um coração tranquilo, de uma mente serena. E isso não tem felicidade nenhuma mundana que se equipare à felicidade de simplesmente termos alguns momentos de saboreio, de poder saborear essa felicidade interna que brota da penetração em regiões mais sutis da mente, que estão, digamos assim, muitas vezes bloqueadas pelo nosso karma, mas que podem ser transpostas, que podem ser atravessadas por essa prática meditativa, E aí o Lama segue dizendo que depois de experimentarmos essa felicidade tão intensa, daí em diante, o samsara, ou seja, o modo de operar mundano, não tem mais o poder que tinha antes. A pessoa descobre um foco de mente que produz méritos maravilhosos, felicidade intensa, ofuscando toda e qualquer felicidade mundana. Ao final desta primeira etapa do treinamento em meditação, já há este poder. Por que ainda não é a liberação? Aí ele faz mais uma pergunta, Por que este poder, esta felicidade intensa, ainda não é a liberação final? Ou seja, ainda não é a iluminação? Ele pergunta isso, Por que isso ainda não é a iluminação final? Porque esta experiência está na dependência da própria meditação. Ela tem início, meio e fim. Ou seja, nós ainda dependemos de alguma coisa específica, no caso a meditação, para usufruir dessa felicidade. Então, como nós ainda precisamos de uma situação específica, de uma circunstância específica, ou seja, de estarmos ali sentados com o corpo imóvel,
né, olhos semicerrados ou fechados, respiração profunda, concentrados na respiração, como nós ainda dependemos disso para usufruir dessa felicidade intensa, significa que ainda não estamos totalmente libertos, não atingimos a libertação final, que é a iluminação. Né? Por quê? Porque quando nos levantamos da meditação e entramos naquele período pós-meditativo em que o nosso cotidiano nos desafia, nossa mente vai naturalmente continuar sendo arrastada e atraída pelos velhos hábitos kármicos. Né? Isso vai diminuindo gradualmente à medida em que o treinamento vai aumentando e vai se intensificando. Né? Mas o que o Lama está tentando dizer é que isso é apenas uma primeira etapa. Mas vejam como essa primeira etapa é importante. Por quê? Porque a gente já sente o sabor dessa felicidade intensa que brota da prática da meditação. E quando a gente sente esse sabor, ele deixa de ser apenas algo do qual nós ouvimos falar e se torna uma realidade para nós. Né? Então aquilo que a gente antes só ouvia falar como designado como uma realidade interna, agora nós experimentamos como uma realidade saboreada, experienciada. E isso tem uma força muito maior do que a simples compreensão intelectual desse fenômeno. Né? Então isso aqui é muito valioso, porque isso aqui vai criando uma motivação cada vez mais profunda de nos imergirmos nas práticas espirituais, entre elas a própria meditação. Né? E aí o Lama segue dizendo, essa experiência, né, essa experiência que a gente tem na primeira etapa da meditação é impermanente, é construída, não é ainda o estado natural de liberdade lúcida da mente, sem início, nem meio, nem fim. Né? Então vocês entenderam aqui a diferença? Ou seja, quando o espírito atinge a perfeição espiritual, né? Ou seja, atinge a iluminação, ele fica nesse estado de felicidade interna, intensa, o tempo todo. Ele não precisa mais estar sentado meditando para usufruir dessa felicidade. Ele usufrui dela o tempo todo. Aquilo se torna o seu estado natural. Aquilo se torna espontâneo. Mas quando nós estamos nessa primeira etapa, nesse início de prática, nesse início de treinamento, a gente usufrui dessa paz mental e dessa felicidade interna intensa naquele momento da meditação. Né? Então, por isso que o Lama diz que é algo ainda construído, é algo ainda que tem início, meio e fim. A gente começa a meditação, passa aqueles minutos, usufrui daquela felicidade, aí quando se levanta ainda usufrui daquilo por um tempo, mas à medida em que as coisas vão acontecendo, em que os problemas do mundo vão chamando a nossa atenção, nós vamos novamente mergulhando nos nossos velhos hábitos kármicos. Né? Aí depois voltamos, fazemos outra sessão de meditação e assim vamos avançando e cada vez conseguindo um espaço de serenidade e de tranquilidade cada vez maior. Né? Mas o que ele chama a atenção é para o fato de que essa felicidade intensa da qual nós usufruímos durante o período meditativo, ela ainda não é a iluminação, ela ainda não é a liberação final, ela ainda não é a perfeição espiritual de que fala a doutrina espírita. E aí, o Lama vai falar agora da segunda etapa. A segunda etapa do treinamento em meditação nos leva à equanimidade. Com isto, há o rompimento dos karmas sutis que se manifestam no comando dos ventos e das ações. Os karmas que não podemos localizar de forma cognitiva estão ligados a todos os processos obsessivos de pensamentos e dependências, como raiva, inveja, fumo, açúcar, elementos e emoções perturbadores. Todas estas experiências são não cognitivas, são medos, formas de defesa das escolhas karmicamente eleitas. A equanimidade purifica estas marcas, mas a iluminação ainda está longe. Então, pessoal, vocês percebem que o Lama, ao descrever o caminho, ele vai nos mostrando que o caminho é longo, né? Porque ele já nos mostra aqui que na segunda etapa do processo de treinamento em meditação, já se consegue um avanço muito
significativo, muito expressivo, porque ele nos leva ele leva ao brotar da equanimidade em nossas mentes e em nossos corações. A equanimidade é uma coisa muito preciosa no caminho espiritual. Por quê? Porque a equanimidade é um poder de não nos desequilibrarmos diante das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Porque a gente se desequilibra não é só diante das coisas ruins, não é só diante das frustrações. A gente se desequilibra também nos momentos de alegria, né? Nos momentos em que as coisas, entre aspas, dão certo, porque satisfazem os nossos desejos, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente vê, né? Ou a gente se vê, né? Comemorando nossas vitórias, né? Ou nossas conquistas, né? Ou a satisfação de nossos desejos de uma maneira exagerada, né? De uma maneira desequilibrada, né? Cada um tem o seu jeito, mas a gente vê, por exemplo, pessoas que, por exemplo, se casam, aí aquilo é uma grande alegria, ou os filhos se casam, aquilo é uma grande alegria, aí a pessoa bebe bastante, né? Fuma bastante e tal, demonstrando um desequilíbrio até diante das circunstâncias que favoreceram a satisfação dos seus desejos, né? Diante das circunstâncias ruins, a gente não precisa nem dizer, né? A pessoa muitas vezes tem uma grande perda, por exemplo, a perda de um filho, como nós já citamos aqui diversas vezes no nosso evangelho, e aí a pessoa se deprime, se afunda, né? A energia dela se afunda de uma maneira, às vezes até irreversível, né? Então o que o Lama está dizendo é que nessa segunda etapa a gente já consegue desenvolver uma habilidade que se chama equanimidade, em que a gente consegue não ficar oscilando entre esses extremos. Ou seja, a gente continua vivendo a vida, só que vivendo a vida de uma maneira mais equilibrada e serena, né? A equanimidade, ela traz equilíbrio e serenidade, ou seja, nos momentos de comemoração nós comemoramos, nós nos alegramos, mas com moderação, com equilíbrio, né? Porque sabemos até que tudo passa, os momentos de alegria também passarão, né? Tudo aquilo que traz alegria hoje, amanhã trará sofrimento, porque nós vivemos num mundo dual, né? Onde os contrários andam juntos, caminham juntos. Então a gente comemora, a gente se alegra, mas mantendo a consciência de que isso não é a felicidade que nós tanto buscamos, porque a felicidade que nós tanto buscamos é a felicidade eterna, é aquela felicidade, né? Aquele tesouro que Jesus disse que as traças não roem e a ferrugem não come. No fundo, o que todos os seres buscam, e os seres humanos em especial, é essa felicidade, mas muitas vezes buscam de forma ignorante. E a meditação, nessa segunda etapa, ela traz já uma lucidez muito preciosa. Por quê? Porque ela nos faz penetrar nas regiões da nossa mente, que são as regiões que o Lama chamou aqui de não cognitivas, ou seja, regiões que não podem ser acessadas pela nossa mente racional, né? A meditação, ela tem esse poder, ela vai além, muito além daquilo que a nossa mente comum, que essa nossa razão, né, pode acessar. Ela acessa níveis mais profundos da nossa personalidade espiritual. E ao acessar esses níveis mais profundos, com o tempo ela vai nos permitindo que nos libertemos de medos que muitas vezes são até inconscientes, nem percebemos no nosso estado comum de vigília, né? Mas que num estado meditativo, à medida em que ele vai se aprofundando, é como se nós fôssemos escavando o nosso mundo interior, é como se nós fôssemos fazendo a arqueologia da nossa mente e penetrando em marcas kármicas, às vezes até de vidas passadas, de vidas que ficaram muito lá para trás, mas cujas marcas ainda trazemos em nós e que, portanto, ainda influenciam o nosso comportamento e que ainda determinam as nossas ações e movimentam a nossa energia. Então percebam, pessoal, como o treinamento da mente é algo importante no caminho espiritual,
né? Por quê? Porque ele afia as ferramentas que nós temos para trabalhar o nosso mundo interior quando estamos encarnados. Quais são essas ferramentas? Mente e corpo, né? Ou seja, a meditação, ela asserena a mente e energiza o corpo. Por quê? Porque ela harmoniza as energias. À medida em que a mente se acalma, as energias se harmonizam. E as energias harmonizadas nos trazem ânimo, alegria, que era o tema da nossa mensagem de hoje. E mais ainda, à medida em que nós vamos acessando esse ânimo e essa alegria através da prática meditativa, a nossa fé se intensifica e se aprofunda. Por quê? Porque a gente vai vendo através da nossa prática que aquilo que os mestres disseram a respeito do caminho espiritual e da felicidade intensa a que ele conduz é algo absolutamente real. E melhor do que isso, essa realidade habita em nós. É uma realidade que não depende do mundo externo. É uma felicidade que não depende de circunstâncias externas. É por isso que Jesus diz que é o tesouro que as traças não roem e a ferrugem não come. Porque o nosso mundo interior não pode ser roído pelas traças nem carcomido pela ferrugem. Por quê? Porque o nosso mundo interior, ele é o nosso espírito, ele é o nosso ser imortal, ele é aquela parte de nós que os budistas e o budismo chamam de contínuo mental. Por que contínuo? Porque continua, porque segue, renascimento após renascimento, e na própria erraticidade, no mundo invisível, segue vivo, né? Segue pulsante, segue nos oferecendo novas oportunidades de crescimento. E é esse contínuo mental, é esse espírito eterno que nós, através da meditação, através do treinamento meditativo, vamos cultivar, vamos lapidar, como o joalheiro lapida uma joia, né? Como o joalheiro lapida, por exemplo, um diamante, para que ele venha a brilhar em toda a sua plenitude, em todo o seu potencial.